Hoje eu quero começar o estudo com uma pergunta bem simples para todos vocês. E peço que vocês já comecem a refletir. O estudo começa agora. Quando falamos em riqueza, o que vem na sua cabeça? Porque talvez você já seja rico e muito mais rico do que você pode imaginar. Eu sou Carla Rodrigues e na noite de hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 16, intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamão. Subitem Instruções dos Espíritos, Emprego da Riqueza, itens de 1 a 13. E para nós iniciarmos, tem uma palavra muito curiosa quando eu iniciei meu estudo, que eu não sabia o significado e fui buscar. Palavra essa que está no título do capítulo, mamon. Então, vamos elucidar o que significa a palavra mamon para que possamos compreender melhor o estudo da noite de hoje. Mamon é uma palavra antiga que significa riqueza, dinheiro, bens materiais. Mamon representa o apego excessivo às coisas materiais, quando o dinheiro vira prioridade acima de tudo, até dos valores espirituais, do bem e da caridade. Já no contexto do Evangelho, quando se fala não se pode servir a Deus e a Mamon, não está dizendo que o dinheiro é ruim. Entendamos isso. A ideia é completamente outra. É sobre onde estamos colocando o nosso coração. O nosso coração está nos bens materiais ou o nosso coração está nos bens espirituais? Podemos até não ter recursos, mas não podemos deixar que quando venhamos a ter recursos, eles não podem nos dominar. Ou seja, é sobre usar e não se deixar ser usado. E para nós darmos continuidade, eu fui buscar um apoio no Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo, na parte terceira, capítulo 9, da Lei da Igualdade, o título As Provas de Riqueza e de Miséria, as perguntas 814, 815 e 816. Vai ser uma das bases do nosso estudo e elas são muito interessantes, então eu faço questão de compartilhar com vocês a leitura. A pergunta 814, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Os espíritos respondem, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. A pergunta 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São tanto uma como outra. A miséria provoca as queixas contra a providência. A riqueza incita a todos ao excesso. Pergunta 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam, ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A partir daí,
Retornando aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar pelo item 11. E eu vou fazer uma breve leitura do primeiro parágrafo do item 11 para elucidar alguns assuntos que nós vamos falar logo na sequência. O item 11, emprego da riqueza, que é o subtítulo, ele começa assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, já sabemos o que significa Mamon. Então, assim, facilita muito mais o nosso entendimento. Guardai bem isso em lembrança. Vós, a quem o amor do ouro domina. Vós, que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos elevais acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pelas cobiças da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime, porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, econômo infiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel de boas obras, exclusivamente o empregaste na tua satisfação pessoal. Então, o item 11, ele vem nos falar como a riqueza como prova. E segundo o Evangelho, a riqueza, ela é sim uma prova. E aqui entra mais uma reflexão. Às vezes nós achamos que o nosso maior desafio é o que está faltando. Mas muitas vezes o verdadeiro desafio é aquilo que nos sobra. O que nós estamos fazendo daquilo que nos sobra? E o que fazemos quando a nossa vida começa a dar certo, quando nós estamos acumulando a riqueza? Nós estamos dando móvel ao que nos sobra? E aí, eu trago um exemplo que o Rubens bem pontuou aqui sobre Chico Xavier. Chico Xavier foi um dos maiores médiuns do Brasil e do mundo. Ele psicografou mais de 400 livros, sempre com mensagens de fé, consolo e esperança. Viveu de forma simples, praticando a caridade. Foi humilde, visitou várias pessoas e a sua vida inteira foi só em auxílio ao próximo. Chico Xavier, ele foi um grande exemplo de quem teve em mãos, metaforicamente falando, uma grande riqueza. Mas ele escolheu transformar tudo em caridade. Ele não ficava com um tostão das obras que eram psicografadas. E aí, nós paramos para refletir sobre o que o Evangelho nos traz, a riqueza como prova. E eu pontuo para vocês que a riqueza, ela só revela o que nós já temos dentro da nossa alma e do nosso coração. Porque nós vamos nos revelar aquilo que já tem dentro de nós. Então, seja rico ou seja pobre, nós vamos colocar para fora aquilo que já está dentro do nosso coração, independente do que nós tenhamos. Já pararam para pensar como essa frase é impactante? Porque a minha ela impactou bastante. A riqueza só revela o que já existe dentro de nós. O que nós estamos acumulando dentro dos nossos corações? Nós estamos acumulando bens materiais, egoísmo, vaidade? Ou nós estamos acumulando fé, esperança, humildade, caridade? Pois é, que possamos refletir na noite de hoje
o que nós estamos fazendo dos bens que já existem dentro de nós. Precisamos ter riqueza material para passar por uma prova e uma expiação? Acredito que não. Que possamos usar todas as ferramentas que o Senhor nos deu justamente para utilizar a nossa riqueza da melhor forma. E aí nós passamos para o item 12, que nos traz o seguinte: quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dai ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Então, meu coração se alegra, porque na noite de hoje estamos aqui reunidos entre amigos e irmãos, encarnados e desencarnados, consagrando o nosso tempo exatamente ao que o Evangelho vem falando. Nós estamos abastecendo a nossa alma com os ensinamentos do Cristo, justamente para lá na frente nós procurarmos ser pessoas muito melhores do que nós somos aqui hoje, nessa noite. Então, o item 12, ele vem nos elucidar de como nós podemos usar toda essa riqueza que nós recebemos do nosso Criador. O Evangelho, ele é muito claro. Deus, ele não condena a riqueza. Em momento nenhum a riqueza é condenada. Ele só observa qual é o uso que nós estamos fazendo da riqueza que paira nas nossas mãos. Porque no bem da verdade, não é sobre ter, é sobre o que cada um de nós vamos fazer com aquilo que nós temos. E aqui eu abro um parênteses para falar de outros bens, não somente a riqueza. O que nós estamos fazendo com a fraternidade que nós recebemos do nosso irmão? O que nós estamos fazendo com todo o conhecimento adquirido aqui na Casa Espírita? E aí eu vou um pouquinho mais longe. O que nós estamos fazendo com todos os ensinamentos que nós estamos adquirindo ao longo de todos os nossos anos de vidas, encarnados em tantos planetas, com os ensinos do Mestre? Já pararam para pensar sobre isso? Porque a gente pensa sempre no hoje, no agora, no tempo presente. É importante o agora, o hoje? Sim, é muito importante. É importante que tenhamos atenção plena no que está acontecendo no hoje. Mas nós esquecemos que muitas das vezes nós plantamos no hoje um espírito mais evoluído que nós podemos ser amanhã. E aí eu venho falar de mais um benfeitor que todos vocês conhecem, que se chama Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele foi médico aqui no plano físico, ele foi político. Eu não vou nem entrar nesse assunto. E ele foi um dos maiores nomes do espiritismo também aqui no Brasil. Ele ficou conhecido como médico dos pobres porque ele atendia gratuitamente quem não tinha condições financeiras. E muitas das vezes ele ajudava os seus pacientes, porque justamente não tinham como pagar ou adquirir as ferramentas necessárias para melhorar a sua saúde. Ele dedicou a sua vida ao próximo com compaixão e amor. Bezerra de Menezes usava todo o seu conhecimento, todo o seu tempo e todos os seus recursos para aliviar a dor de quem precisava, independente do dia e da hora. Quantas vezes Bezerra de Menezes saiu da sua casa de madrugada
para socorrer um irmão aflito? Será que nós estamos socorrendo o nosso irmão aflito com os bens que nós já temos em nossas mãos? Como é que nós estamos utilizando esses bens? Sejam eles materiais ou espirituais. Porque tudo que chega até mim passa por mim ou para em mim. Tudo que chega até vocês para em vocês ou passa por vocês. E quando eu falo em riqueza, eu vou utilizar a palavra riqueza de uma forma assim bem alegórica, porque muitas das vezes nós achamos, e mais uma vez eu venho trazer esse conceito, que riqueza é só ter recursos materiais, é ter recursos financeiros. E mais uma vez eu venho lembrar que em momento algum Deus fala que não é bom acumular, ter dinheiro. Ter dinheiro é bom? É bom. Porque o dinheiro nos traz alguns benefícios. É muito bom ter dinheiro. Mas que nós possamos saber utilizar esses recursos financeiros. Porque muitas das vezes nós não sabemos lidar nem com a nossa própria vida. Muitas das vezes nós não sabemos lidar nem com os nossos próprios sentimentos, com as nossas emoções. Não sabemos lidar nem com o nosso próximo, o mais próximo, quiçá lidar com os bens financeiros que chegam em nossas mãos. Então, que possamos ter uma visão muito mais global da riqueza. Porque se nós acharmos que ser ricos é apenas ter recursos financeiros, aí vem as desculpas e as justificativas para não fazer mais nada nessa vida. Ah, mas eu não vou na casa espírita, eu não posso ajudar porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso estar em sociedade porque eu não tenho dinheiro. Ah, eu não posso ajudar o meu irmão porque eu não tenho dinheiro. Mas dar a mão, escutar, dar uma palavra, precisa ter recursos financeiros? Então, que possamos nos atentar a partir de hoje, porque para mim foi um grande aprendizado estudar esse capítulo do Evangelho, que nós temos muito em nossas mãos. E que nós ainda, eu posso falar por mim, não posso falar por vocês, ainda fazemos muito pouco. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o item 13. O item 13, ele vem nos falar, o resumo geral do item 13 seria o desapego. E eu vou ler o parágrafo do item 13, que nos traz o seguinte: sendo o homem o depositário, o administrador dos bens que Deus lhes pôs nas mãos, contas severas lhe serão pedidas do emprego que lhes haja. Ele dado em virtude do seu livre arbítrio. O mau uso consciente em o aplicar exclusivamente na sua satisfação pessoal. Aí que vem o apego. Bom é o uso. Ao contrário, todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem. O merecimento de cada um está na proporção do sacrifício que se impõe a si mesmo. A beneficência é apenas um modo de empregar-se a riqueza. E o item, ele continua. Mas, de forma geral, esse item 13, ele vem considerar sobre o desapego. Nós estamos... Lembra que lá no início do nosso estudo, eu vim comentando que nós somos muito mais ricos do que nós imaginamos, muitas das vezes ricos de ferramentas, ferramentas que o dinheiro não compra. E uma dessas ferramentas que o dinheiro não compra
Porque, como eu falei, a riqueza não é só dinheiro, nós somos muitas das vezes abastados de tempo, de saúde, de paz, de oportunidades e de pessoas. Olha que barato, pessoal! Ampliando a visão de riqueza. Riqueza não é só dinheiro, é o nosso tempo. Em que nós estamos empregando? Em o que nós estamos empregando o nosso tempo? Riqueza não é só dinheiro, riqueza é ter saúde. Eu costumo dizer que a saúde é o nosso bem mais precioso, porque nós somos o templo do Espírito de Deus. Nós estamos cuidando da nossa saúde? E aí eu vou ampliar o conceito de saúde. Nós estamos cuidando da nossa saúde física? Nós estamos cuidando da nossa saúde mental? Nós estamos cuidando da nossa saúde espiritual? E a nossa saúde social? Riqueza não é só dinheiro. Riqueza é ter paz. Será que nós temos paz no nosso coração? Riqueza não é só dinheiro. Riqueza é oportunidade. Nós estamos criando oportunidades para sermos melhores? Nós estamos aproveitando as oportunidades que o Senhor coloca em nosso caminho? E mais do que tudo, riqueza não é só dinheiro. Riqueza são as pessoas. Seus filhos, seu marido ou sua esposa, de forma geral. Riqueza é a nossa família. Riqueza são os nossos amigos. Riqueza é aquela palavra de amor que a gente dá para um irmão que está precisando. Riqueza é contribuir com o mundo através da nossa missão de vida. Por exemplo, a minha missão de vida é a minha profissão. Eu trabalho com movimento humano, eu trabalho com fisioterapia. Então, a minha missão, o meu propósito de vida é auxiliar pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, a ter bem-estar, a se movimentar mais. Eu preciso ajudar essas pessoas em troca a ganhar dinheiro? Sim, o dinheiro é importante, nós precisamos do dinheiro. Mas eu também posso utilizar a minha profissão para auxiliar as pessoas a se recuperarem. Será que cada um de nós estamos aproveitando essas oportunidades? Cada um de nós tem uma missão, tem um propósito de vida. E o que nós estamos fazendo com essas oportunidades que nos são dadas diariamente? Então, a riqueza, nós entendemos com isso que riqueza não é só dinheiro. Riqueza é tempo, riqueza é saúde, riqueza é paz, riqueza é oportunidade e riqueza são pessoas. Olha que bacana. E voltando aqui para a questão do desapego, o desapego, ele é quando o medo, ele nos controla. É quando o medo controla a nossa vida. E aqui, de acordo com o estudo do Evangelho, é quando nós nos deixamos ser controlados pelos bens materiais. Lembra que nós falamos do que representa a palavra Manon? É exatamente isso. Quando o material fala mais alto que o espiritual. E aí fica uma reflexão. Se hoje tudo que eu tenho me fosse tirado, o que ainda restaria de mim? Vamos voltar lá para aqueles 5 itens que eu comentei anteriormente: tempo, saúde, paz, oportunidade e pessoas. Se tudo isso me fosse tirado, o que restaria de mim? Restaria os recursos financeiros ou restaria a minha essência? Porque vai ter um momento que nós não vamos ter mais nada. Quando nós passarmos para o plano espiritual, quando nós desencarnarmos, o que vai sobreviver é eu, espírito e o que eu sou.
o que eu fiz, o que eu tive, talvez não faça tanta importância lá na pátria espiritual. E aqui eu vou trazer mais um exemplo de um benfeitor que todos vocês conhecem. Próximo de nós tem a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. Então eu venho aqui falar de Eurípides. Eurípides foi um educador, foi médium e foi também um grande exemplo de humildade e de serviço. Ele fundou uma escola gratuita onde ensinava não só conteúdo, mas valores morais e espirituais. Ele ajudava todos que o procuravam, mesmo tendo poucos recursos. E Eurípides, ele mostra, em toda a sua passagem aqui por essa terra, que não é preciso ter muito para fazer o bem. É preciso ter disposição. Como está a nossa disposição? Obviamente, pessoal, que nem sempre nós estamos dispostos e tá tudo bem. Só não podemos deixar a indisposição virar desânimo. Porque quando chega um grau de desânimo profundo, aí já vem algumas patologias, algumas doenças, não só doenças físicas, mas como as doenças, os transtornos mentais, e também acabamos abrindo porta para os processos obsessivos. Então, tenhamos cuidado com a falta de disposição. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito e faz. Quando a gente quer ajudar alguém, a gente dá um jeito. Porque quando eu quero ir à praia, cansado ou não, disposto ou não, eu vou dar um jeito para ir à praia. Porque para ir para o trabalho, que é uma responsabilidade, nós precisamos ir para o trabalho, precisamos ter disposição. Por que alguma das vezes a disposição só falta no trabalho de educação do espírito? E quando eu falo trabalho de educação do espírito, eu falo aqui, ó, reuniões como essas. Porque aqui nós estamos educando o nosso espírito. Uma reunião pública, eu estou aprendendo com o estudo que eu fiz. Vocês estão aprendendo com o evangelho. E os irmãos desencarnados também estão aprendendo. E tudo que é falado na noite de hoje, nós podemos ser uma ferramenta de levar essa informação lá para fora. Da mesma forma, os irmãos desencarnados que estão aqui. Eles são ferramentas de passar tudo isso que nós estamos trocando para outros irmãos. Então, que nós tenhamos disposição de repassar essas informações. Quando alguém vier conversar conosco sobre riqueza e pontuar só a questão dos bens materiais, olha quanto conteúdo nós já temos para compartilhar com esses irmãos. Quanto conteúdo nós já temos para melhorar a nossa própria vida. Basta ter disposição. Disposição para ouvir, disposição para não só para aprender, mas para aprender, e disposição não só para compartilhar, mas para partilhar. Então, que sejamos essa ferramenta de partilha e de compartilhamento. E o Evangelho, ele nos fala não somente de dinheiro, ele está nos falando o tempo todo de coração. E quando a gente fala de coração, eu lembro muito também de um outro benfeitor que esteve conosco aqui durante 98 anos de vida. Ele veio desencarnar no ano de 2025, que é Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele foi um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil, quiçá no mundo. Ele fundou lá na Bahia a Mansão do Caminho, que atende milhares de famílias e crianças, com educação, saúde
e assistência social. Não só educação a nível de conhecimento, mas também ele faz um trabalho de educação de espíritos. Ele transformou seus recursos materiais, transformando várias vidas ao longo da sua jornada evolutiva aqui no planeta, na Terra. E essa transformação que ele gerou não foi só na Bahia. Ele, por ser um grande e conhecido palestrante espírita, ele partilhou os conhecimentos da doutrina, assim como os ensinos do mestre, aí pelo mundo. Divaldo Franco, ele é um exemplo de quem transformou a riqueza, entre aspas, em oportunidade de servir a milhares e milhares de pessoas, de várias formas, contribuindo com a Mansão no Caminho, contribuindo com a educação de espíritos e contribuindo também com vários livros psicografados e por fazer exposições e palestras aí por todo o mundo. Então, nós podemos observar que a riqueza, ela não é privilégio, ela é responsabilidade. Quantos irmãos que nós conhecemos, que estão muito próximos a nós, que têm infinitos recursos financeiros e que, infelizmente, não fazem nada. E muito en passant, eu venho dar um exemplo do nosso país, sendo mais pontual, a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos alguns governantes que possuem recursos materiais. E o que eles estão fazendo com esses recursos materiais que está sobre o seu mando, governando uma cidade? Quiçá, o que será que os grandes governantes que estão responsáveis aí pelo mundo estão fazendo pelos recursos materiais que chegam às vossas mãos? E aí nós nos deparamos no nosso dia a dia com cidadãos comuns que muitas das vezes não têm recursos financeiros, materiais, e estão fazendo tanto pelo próximo. Nós que estamos aqui essa noite, sem falsa modéstia, nós somos um veículo de transformação, porque nós estamos adquirindo conhecimento, nós estamos educando os nossos espíritos. Então, na noite de hoje, nós estamos adquirindo uma grande riqueza. E seremos muito egoístas e vaidosos se não partilharmos, se não compartilharmos todo esse aprendizado da noite de hoje com o nosso irmão, com o nosso próximo mais próximo. E vocês percebem que nós citamos Chico Xavier, citamos Bezerra de Menezes, citamos Eurípides Barçanufo e citamos Divaldo Franco, que cada um deles tinha uma realidade diferente, cada um tinha uma história de vida, mas que todos eles tinham o mesmo propósito. Eles escolheram. E o que eles escolheram? Eles escolheram utilizar a riqueza que eles tinham em mãos para fazer o bem. Chico não tinha muito. E o que mais ele fez aqui nessa vida? O bem. E aí, o que nós estamos fazendo? E aí, antes de nós irmos para o fechamento do nosso estudo, vou fazer um breve resumo do capítulo não, desse item que nós estudamos. O item 11, ele vem trazer a riqueza como a questão de como que nós estamos lidando, né, com as nossas escolhas. A riqueza, ela testa o nosso caráter e revela o que nós somos por dentro. O item 12, ele vem falar do valor que nós estamos dando à riqueza, de que forma nós estamos utilizando essa riqueza. E o item 13, ele vem falar sobre o desapego,
que é essencial nós não nos deixarmos dominar pelos bens materiais, pelos recursos financeiros, que nós possamos ter liberdade de escolha, liberdade de interagir com aquilo que chega em nossas mãos. E aqui fica também uma reflexão que nós possamos aprender a ser rico naquilo que realmente importa. Poxa, Carla, mas eu tenho vontade de ser rico em espécie. Eu também tenho. Seria no mínimo hipócrita se eu falasse para vocês que eu gostaria de ter maiores recursos financeiros. Gostaria. E não vejo problema algum com relação a isso. Será que eu tenho merecimento para o meu desejo? Aí são outras coisas. É outra coisa. Então, nem sempre aquilo que nós desejamos vai ser o melhor caminho. E está tudo bem. Para isso, precisamos ter maturidade emocional e espiritual para compreender algumas questões que muitas das vezes nós ainda ignoramos. Mas se cada um de nós tivermos uma vontade de melhorar os nossos recursos financeiros, por que não? A noite de hoje é um pontapé inicial para que, se nós melhorarmos os nossos recursos financeiros, que nós possamos dar bom uso a eles. Não deixar, como nós falamos lá no início, muitas das vezes o verdadeiro teste não é quando falta, mas é quando sobra, né? Porque muitas das vezes, quando sobra, a gente deixa o quê? A vaidade, o orgulho, o egoísmo dominar aí o nosso espírito. E tudo isso é nos dado por Deus. Porque se Deus permite que em algum momento na nossa existência, nessa vida aqui, que sejamos pobres ou ricos, e que possamos ter um entendimento, pessoal, muito mais profundo do que é pobre e do que é rico. Quantas e quantas pessoas pobres em recursos fazem mais e têm muito mais conhecimento daqueles que são abastados? Como muitos ricos, milionários, abastados, também fazem muitas coisas boas. Quantas pessoas, assim como eu falei de governantes que não sabem gerir, tem muitos outros que sabem. Assim como tem muitos outros que são abastados financeiramente, que fazem tanto bem por aí. Então, que não levemos assim à risca, que tenhamos bom senso para escutar, para ver. E mais do que tudo, que antes de julgar, possamos observar melhor o que nós, enquanto espíritos encarnados, estamos escolhendo fazer da nossa pobreza ou da nossa riqueza. E para nós concluirmos o estudo da noite de hoje, eu trouxe uma oração inspirada na literatura espírita. Senhor, ensina-me a usar com sabedoria tudo aquilo que chega às minhas mãos. Que eu não perca no brilho passageiro das coisas, nem endureça o coração diante das necessidades do outro. Que a riqueza que eu receba não seja motivo de orgulho, mas oportunidade de servir. Que eu nunca esqueça que nada me pertence, tudo é empréstimo da vida. E que, ao final da minha caminhada, eu não seja reconhecido pelo que acumulei,
mas pelo bem que conseguir espalhar. Porque no fim, a única riqueza que levamos é aquela que dividimos. Que aprendamos a ser rico daquilo que realmente importa. Gratidão. Excelente noite a todos.